vai falar de um filme de terror nacional. E sim, Tem a Sandy no elenco. TV de Tubo, seu almanaque da cultura pop que traz a cada semana um assunto mais louco que o outro. Tá no ar. Antes de mais nada, já vai sentando o dedo nesse like e se inscrevendo no canal. Se você tiver vontade de aproveitar mais conteúdos inéditos que saem aqui do TV de Tubo, me segue nessas redes sociais que aparecem aqui embaixo. Você também pode interagir comigo lá nas caixinhas dos stories e tudo mais. Quando Eu Era Viva é um filme de thriller psicológico lançado em 2014. Dirigido pelo Marco Dutra, ele foi inspirado no livro A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli. O filme conta a história de Júnior. Não é esse Júnior. Esse Júnior. Um homem que acaba de se separar da mulher e perder o emprego e vai morar na casa do pai viúvo. O Júnior é interpretado pelo ator Mahadekar e o Sênior, o pai dele, é interpretado pelo Antônio Fagundes. Sim, o nome do filho é Júnior e o nome do pai é Sênior. No meio dessa história também tem a personagem Bruna, que é uma inquilina do Sênior, e que não adianta a personagem ter esse nome, porque todo mundo que vê o filme vai contar a história dele depois, só chama ela de Sandy mesmo. O fato é que o Júnior, depressivo com tudo que aconteceu na vida dele, acaba vagando pela casa durante o dia e achando alguns pertences da falecida mãe dele, ficando assim obcecado por descobrir mais sobre o passado obscuro da família e entrando muitas vezes em delírio com algumas coisas no mínimo estranhas que ele descobre. Ele também se apaixona pela Bruna no meio da história, que nessas alturas, coitada, já estava consumida pela loucura desses dois homens, e ela que só queria pagar o aluguel barato, coitada. Apesar desse filme ter sido lançado em janeiro de 2014, ele foi na verdade gravado em setembro de 2012, numa gravação que durou 18 dias com um orçamento de 1,5 milhões. Apesar desses nomes ultra famosos aí que tem no elenco, segundo o diretor Marco Dutra, todo mundo topou participar desse filme mesmo sabendo que ele ia ser indie, ter uma divulgação pequena e coisa e tal, porque todo mundo realmente gostou muito do projeto. O Fagundes em especial topou porque ele já era fã da obra do Lourenço Mutarelli e já queria participar de alguma obra que viesse do universo do autor, e então o filme caiu como uma luva pra ele. O Mahadekar, que já é aí um tradicional ator de filmes mais independentes, entrou nesse projeto no lugar do Fábio Assunção, já que o ator já estava escalado pro elenco, mas no fim declinou da produção para participar da série de comédia Tapas e Beijos na TV Globo. E a Sandy, bom, acho melhor a gente abrir uma sessão só pra Sandy, já Que é isso que vocês querem saber, né? no livro do Lourenço Mutarelli, a personagem da Bruna é, na verdade, uma estudante de artes plásticas e não de música. Mas o Marco Dutra achou que, em termos de cinema, seria mais interessante essa personagem estar envolvida com música, porque assim ele ia poder usar esse elemento que já é tão comum no meio do terror para trabalhar a atmosfera do filme. Logo, ele precisava que a atriz que fizesse a Bruna cantasse, tivesse alguma mínima intimidade ali com os instrumentos. Foi então que, pensando em cantoras que pudessem também trabalhar como atrizes no Brasil, o nome da Sandy veio na cabeça dele e ele achou que era a escolha perfeita. O diretor disse que já tinha uma ligação com a obra da Sandy desde que era criança, mas ocorreu na cabeça dele que a característica da voz dela, de ser essa coisa mais doce, poderia ser usada de uma forma surpreendentemente apavorante. A Sandy nessa época tinha acabado de começar a sua carreira solo e estava prestes a lançar o seu segundo disco, o Sim, e ele achou que ela jamais ia topar esse projeto. Ele conta que ao ligar pra ela mesma ficou surpresa com o nome dela ter vindo na cabeça dele e topou sim conversar com eles. A surpresa é que quando ela chegou na reunião, ela já estava completamente fascinada pela personagem da Bruna, com várias ideias sobre a vida da personagem, enfim. E aí, bom, já era causa ganha. Essa talvez tenha sido a coisa mais diferente que a Sandy fez em toda a carreira dela, e ela sabia disso. Por isso, antes de aceitar, ela se certificou de ligar pro seu amigo Rodrigo Santoro para perguntar o que ele achava do roteiro, se ele achava que era uma ideia legal ela participar desse projeto. Essa informação foi revelada no documentário Sandy Júnior, a história, do Globoplay, e olha só o que ele disse pra ela. Estava um pouco insegura, ela não sabia se era pra ela, se ela deveria se arriscar dessa forma. Falei, olha, eu acho que a partir do que você está dizendo, pode ser uma experiência interessante, mas você precisa querer. A participação da Sandy nesse filme divide opiniões do público e da crítica até hoje. Meio que todo mundo concorda que vendo o filme não dá pra esquecer que é uma popstar no meio de um filme indie. Mas justamente isso é o que faz muita gente dizer: Ei, nossa, que coisa diferente, até que não é uma má ideia. quem gosta da participação dela diz que essa estranheza é usada positivamente em prol do clima do filme. Quem não gosta acha só muito estranho mesmo. E um último fato muito importante sobre a presença dela, ela não só participou do elenco, como também colaborou com a trilha sonora do filme.
Coisa rara de se ver nos dias de hoje, a trilha sonora desse filme foi lançada em formato de libreto digital pela iTunes. Esse libreto continha as letras das canções, fotos do filme e outras informações e curiosidades. Composta majoritariamente por Gustavo e Guilherme Garbato, a trilha apresenta canções inéditas, então, do diretor, dos produtores e da própria Sandy. A letra da canção principal, Quando a Noite Cai, foi composta pela Sandy especialmente para a personagem dela e musicada pelo Marco Dutra. Já a música Serpente da Noite, a mais sombria do filme, é cantada pelo Mahat Descartes em parceria com a cantora. Hoje em dia, sim, se você tiver curiosidade, você pode ouvir essa trilha sonora lá no Spotify, porque ela tá disponível. A coisa mais legal que esse filme tem é as referências que ele faz ao universo do terror da cultura pop brasileira. Aparece o boneco do Fofão, disco de vinil girando ao contrário e até programas infantis com mensagens subliminares. As críticas especializadas com relação ao filme, num geral, na verdade, foram massivamente positivas. O site Instituto Moreira Salles publicou: da interação entre choque desses três atores de gerações e estirpes diferentes, Fagundes, Marra e Sandy, surge algo novo, forte, indefinível e belo. Para o Omelete, embora sua participação tenha muito de inocência, a presença de Sandy no filme é mais complexa. É o tipo de performance que acrescenta ao terror, porque, como Edgar Allan Poe acreditava, não há nada mais terrível do que o fim de uma coisa bela. Se a gente for olhar do ponto de vista do público, É aquele típico filme que divide a galera. Ou você odeia. Caso você já tenha visto esse filme ou vá assistir esse filme depois de ver esse vídeo, depois você coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, certo? Seja lá como for, a produção foi indicada a vários prêmios, como o Prêmio Guarani, Prêmio Ken, Prêmio SESI de Cinema. Goste você ou não do cinema de horror, e goste você ou não da Sandy, da sua voz. Quê? Se você é um curioso por cinema nacional, com certeza esse filme precisa estar na sua lista de coisas pra assistir. Eu terminei o vídeo e eu garanto que ainda tem gente pensando: a Sandy? Sandy fez um filme de terror? É isso mesmo. Inclusive aqui embaixo na descrição tem o link se você quiser comprar o filme pra assistir no YouTube. Claro que você não vai fazer isso antes de curtir, dar uma compartilhada, assistir esse outro vídeo que tem aqui do lado. Até mais!